Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 erros graves que você não pode cometer se quiser passar logo em concursos. Então presta atenção e me acompanhe até o final, porque é bem provável que você esteja cometendo algum deles. Seja bem-vindo ao Dá Pra Passar, eu sou o Rafael Rosa, sou analista judiciário, fui aprovado na 3ª colocação entre mais de 9.000 candidatos, sou também mestre em Direito e aqui a gente fala sobre estudo e preparação para provas e concursos públicos. Então, se você se interessa por esse tema, se você quer se tornar um estudante ou concurseiro melhor, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque assim você me ajuda a produzir conteúdos cada vez melhores para você e também fica por dentro dos nossos próximos conteúdos. E nesse vídeo eu trago para você 4 erros graves que você não pode cometer se quiser passar logo em concurso, se quiser sair logo dessa fila. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos ao nosso erro número 1, que é o seguinte: estudar para concursos sem ter metas e sem ter prazos estabelecidos. Eu gosto muito de uma frase que ilustra bem uma ideia que é a seguinte: um sonho fora do calendário é um sonho morto. Tá? Se você não tiver metas, não tiver prazos nos seus objetivos, você não vai chegar lá no final, ou pode ser que você demore muito, muito mais. Tá? Então, o primeiro dos erros que você não pode cometer é estudar de qualquer forma, solto, né? Quando você quiser, como você quiser, sem saber se você está progredindo, sem ter metas, sem ter prazos, para saber realmente se você está no caminho certo e se você precisa de ajustes. E aqui pode surgir uma pergunta, um questionamento, né, trazendo aquela frase clássica do professor William Douglas, que é a seguinte: concurso não se faz para passar, mas até passar. Eu concordo plenamente, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal com 4 dicas, 4 coisas que eu aprendi com o William Douglas e que eu recomendo para todo concurseiro iniciante. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu concordo que você não deve e não precisa colocar uma data para passar em concursos, até porque isso sai da sua esfera, né? A gente não sabe quando vai ser marcado o concurso, pode acontecer muita coisa nesse caminho, então é uma coisa que não depende só de nós. Mas existe uma coisa que depende de você, algumas coisas, né? Como por exemplo, a quantidade de horas que você estuda por dia e por semana, a quantidade de questões que você resolve por dia e por semana, o tempo que você leva para fechar o seu edital e estudar todos os seus conteúdos. Então essas são algumas coisas que vale a pena você estabelecer metas e prazos para fazer, porque assim você vai trabalhar com mais dedicação, você vai conseguir medir se você está ou não no caminho certo. Então, uma outra frase que eu deixo para você aqui é a seguinte: aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, para melhorar os seus estudos, você precisa saber e ter esse discernimento de qual nível você está e onde você precisa melhorar. Isso nos leva ao nosso erro número 2, que é não fazer questões e provas com frequência no seu estudo para concursos. Tá? A resolução de questões, a chamada prática intervalada, já se provou como uma das melhores técnicas de estudo. Afinal, quando você resolve questões, principalmente depois de um certo intervalo, você vai revisar o conteúdo, você vai testar se você realmente está aprendendo aquilo que é cobrado, e você ainda vai, de quebra, aprender a lidar com as armadilhas, com as pegadinhas das bancas, que acabam derrubando e atrapalhando a vida de muita gente. Para você ter uma ideia, quando eu fui fazer a minha prova de analista, eu já tinha resolvido nos últimos meses mais de 10.000 questões, principalmente da minha banca, que na época era a FCC. Então isso me deu uma segurança, uma tranquilidade muito grande no dia da prova. Afinal, eu já conhecia muito bem o estilo das questões, já conhecia bem as armadilhas que eles colocam nas questões. Então essas são algumas coisas que você vai adquirir fazendo muitas questões, resolvendo muitas provas, né? E hoje em dia a gente tem ferramentas incríveis, né? Compartilha aqui nos comentários comigo qual plataforma você gosta de usar para resolver as suas questões. Nós temos plataformas pagas, plataformas gratuitas, você consegue filtrar por matéria, por banca, então é muito fácil começar, e a minha recomendação é que você comece com pelo menos 10 questões por dia e vá aumentando isso semana após semana para chegar até um mínimo de 30 questões por dia. E agora o nosso erro número 3, outro erro que você não pode cometer nos seus estudos é não revisar os conteúdos estudados. Eu acredito que esse seja um dos temas mais explorados aqui no canal, mas nunca é demais falar dele. Afinal, eu acredito de verdade que sem revisão não existe aprovação em concursos, tá? É preciso, você que está começando a estudar principalmente, é preciso ter em mente que aquele estudo que te aprovou na escola, né, que te levava ali com 7, 8, na faculdade, ele não vai funcionar para concursos. Não existe estudar de véspera, não existe estudar sem revisar.
Você precisa se lembrar que aquilo que você estudou hoje só vai ser exigido de você daqui a 6, 12, 18 meses. Então, é a revisão que garante que você se lembre daqueles pequenos detalhes para fazer uma boa prova. É importante você entender a curva do esquecimento, né? O fato de que a gente esquece em apenas 24 horas até 80% do que a gente estudou. Tudo isso são coisas importantes que você tem que entender esses processos mentais e saber lidar com eles, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que é um dos mais vistos, em que eu compartilho as minhas 3 técnicas favoritas de memorização para concursos. Então vai lá conferir logo depois, vai estar aqui no card e também na descrição. E agora o nosso erro número 4, que você não vai cometer nos seus estudos para concursos, é não estudar devidamente a lei seca, tá? É algo muito simples e muito claro para mim que você precisa entender. A grande maioria das questões de direito da sua prova, você vai encontrar a resposta dela no texto seco da lei, na lei simplesmente, tá? Mas, Rafael, e a doutrina, e a jurisprudência, estudo ou não? Para mim, isso é muito claro, a estratégia que eu adotei, que funcionou para mim, e que eu recomendo para todos os meus mentorados, e agora para você também. Antes de você dominar, memorizar bem o texto de lei, esqueça que existe jurisprudência e doutrina, tá? Você vai avançar para essas fontes do direito só depois de ter estudado muito bem e com muita profundidade, com boa memorização, o texto de lei. Pega as últimas provas do seu concurso e analisa as questões de direito. Tenho certeza que você vai encontrar ali que a maioria delas encontra a resposta na lei. E se é assim, não tem porquê você partir para as discussões da doutrina e da jurisprudência. Afinal, existe uma fonte muito mais assertiva para você acertar suas questões. Inclusive, uma coisa importante de se entender sobre a perspectiva da banca que organiza, que faz as questões, é que é muito mais fácil fazer uma questão do texto da lei, né? Porque no Brasil, na doutrina, a gente tem muitas discussões, muitas divergências. Então, sempre que você entra numa opinião doutrinária, por exemplo, existe ali uma infinidade de possibilidades de recursos e de problemas, né, no andamento do concurso. Então, é muito mais fácil, muito mais simples pegar o texto da lei e exigir aquela memorização, aquela decoreba de você. E não é à toa que isso é o que acontece na grande maioria das provas de direito. E agora compartilha comigo aqui nos comentários qual desses 4 erros você já cometeu ou você vê as pessoas cometerem. Enfim, o que você vai fazer a partir de hoje para melhorar os seus estudos, tá bom? E lembre-se também de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E assiste também o próximo vídeo que eu vou deixar para você aqui do lado, tá? Eu vou deixar um vídeo, uma indicação minha para você, e também uma outra que vai ser uma indicação do YouTube para você estudar melhor. Então confere lá, continua no seu foco, continue estudando, que a sua hora vai chegar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!